Santo e abençoado dia para você, Deus abençoe, Nossa Senhora nos proteja, que Deus esteja ao nosso lado. Olha quem está comigo hoje aqui, nosso querido amigo que veio nos visitar, Padre Gabriel Vilaverde. Seja muito bem-vindo, Padre. Obrigado, é uma Pedro. honra poder recebê-lo aqui de novo em nossa casa e ter esse dedo de prosa, como a gente costuma dizer aqui na Bahia, né? Mas vamos lá, senhor, deixar as palavras com o senhor para falar para o nosso povo de Deus. Vamos fazer uma oração, né, Pedro? Puxa aí uma Ave Maria para a gente. Sim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu sempre faço essa Ave Maria no final, mas hoje, como temos padre, no final vai ser uma bênção, né, sacerdotal. Pois é, bom dia, povo de Deus, todos aqueles que acompanham o canal Apelos Urgentes, esta catequese de 8 horas da manhã, que Pedro faz questão de fazer de domingo a domingo, e eu também, quando posso, acompanho. Quando posso, acompanho ao vivo, quando não posso, assisto em outro momento, em outro dia. Né? E o que eu gosto muito de assistir é quando Pedro narra os detalhes das aparições, os relatos do passado. Né? Para quem não sabe, eu acompanho este fenômeno, digamos assim, este fenômeno de Anguera desde os meus 16 anos. Eu já conhecia antes, né? Ouvia falar, tinha um livro em casa, mas assim, comecei a acompanhar de perto com 16 anos de idade. Hoje, com 30, já se vão 14 anos, né? 14 anos que eu posso acompanhar. Mas assim, eu acompanhei bem depois da metade, com uma história que começa em 87, eu nem tinha nascido. Eu nasci em 92. Quando eu nasci, o fenômeno da aparição já tinha 5 anos. 5 anos de existência, né? Ou seja, eu cheguei bem depois. Mas, graças a Deus, pude ainda acompanhar muitas coisas, né? Presenciar também muitas coisas e poder fazer parte dessa história. Né? Eu agradeço a Deus por fazer parte dessa história. E ainda tem um fruto, né? Do chamado da graça de Deus, e hoje é sacerdote da nossa igreja católica. Sim. E eu sempre comento aqui e falo assim, a seu respeito. Acho que não sei se foi ontem, foi anteontem que eu falava também, né? O grande Padre Gabriel. Nós temos bons padres no Brasil e no mundo, né? Temos bons padres. Apesar de uns não quererem nada, mas temos padres que querem alguma coisa, são fiéis à verdadeira doutrina. Isso que é importante, né? Mas quando tem padre, quem fala mais é padre, né? Então isso é melhor. Ontem nós estávamos aqui conversando sobre as catequeses, e aí Pedro disse que hoje me convidou para participar e escolher esse tema que vocês viram aí na capa, o céu em frente à minha casa. Por que você escolheu essa frase, né? Eu já sei o porquê, mas diga aí para o povo, né? Por que essa frase, o céu em frente à minha casa? Olha só, ontem quando tinha lá uma família de Caetité, né? De Caetité, um abraço pro pessoal querido de Caetité, e com também Ilhéus e Mato Grosso, né? E outros periferias de Santana, outros peregrinos aqui por perto. E quando eu estava falando para eles, eu disse, éramos um grupo pequeno, eu até tirei o celular, falando para eles, tirei o celular no bolso, como você pode ver aqui, ó, era 18 horas e 19 minutos, e escrevi essa frase. Gente, peraí, que me veio um estalo aqui, sabe? Porque eu estava contando a história, fazendo um resumo da história das aparições, e quem conhece o local sabe que a casa onde eu nasci está ali a menos de 100 metros, como o senhor muito bem conhece, a menos de 100 metros. Aí eu me vejo essa frase, né, assim, o céu em frente à minha casa. Quer dizer, é uma metáfora, né, porque a gente sabe que ali não é o céu, mas pela presença de Nossa Senhora, você imaginar que a Mãe de Deus desceu do céu. Eu ainda disse para os peregrinos, olha aqui da minha família aqui, acaba só para um pouquinho dos infernos se quiser.
porque Nossa Senhora desceu do céu para ensinar. Ninguém é obrigado a acreditar, nem meu pai, que já foi, minha mãe, meus irmãos, ninguém é obrigado a acreditar. Eu acredito que eles acreditam, pronto. Mas digamos que não acreditasse, não era obrigado a acreditar. Mas a oportunidade, e também eles conhecem a minha história de vida, conhecem a minha história lá do problema de saúde que eu tive durante quase 2 anos, eles todos acompanharam e de alguma forma tentaram ajudar sem êxito, porque só quem conseguiu mesmo foi Nossa Senhora na terceira aparição, quando ela disse: de hoje em diante estás curado, e pronto, né? E aí fiquei curado. Então, assim, uma pessoa, um irmão, um sobrinho, etc., que se perder a sua alma, meu filho, perdeu porque quis, porque Nossa Senhora está dizendo: faça assim, ande por aqui, não entre nesse caminho que é errado, ela está dando toda a dica. Então, às vezes rezando ali na cruz, ou estando ali na casa da minha mãe, que é onde eu nasci, olhando para a cruz, eu digo: rapaz, o negócio não é brinquedo, não. Nossa Senhora aparece aqui. A coisa é tão grandiosa que, para acreditar, tem que ter uma graça especial de Deus. Assim, no tiro cego não vai, não, como a gente costuma dizer, né? Mas estamos aqui. Por isso que o título da catequese foi O Céu em Frente à Minha Casa, porque ali, quando Nossa Senhora apareceu pela terceira vez, né, da porta da varanda de casa, olhando onde está a cruz, eu vi aquela luz, né? E menos de 6 minutos depois, porque eu fui impedido de ir inicialmente, mas ao sair dali, não demorei 5 minutos para chegar aonde está hoje a cruz, e aquela luz desaparece e surge novamente com aquela moça dentro dela, e foi ali naquele dia que ela se identificou afirmando ser a mãe de Jesus. Então, essa frase que veio na minha cabeça, o céu em frente à minha casa, realmente essa é a verdade, né? Porque onde Maria está, está o céu. Agora, quem quiser entrar no céu, que escute a Mãe de Deus, né? Ninguém é obrigado, mas somos convidados. Pedro, hoje a gente sabe, né? Quem já foi em Anguera, sabe que da varanda da sua casa, da casa de Dona Amália, a gente vê a cruz, vê o local da aparição. Mas antes de tudo acontecer, o que era que existia ali naquela... Hoje nós chamamos de santuário. É um lugar onde o povo transita, onde estaciona carro, ônibus. Mas antes, aquele terreno ali era o quê? Era da família? Vocês adquiriram depois? Era um lugar de plantação? O que era aquele espaço ali que hoje o povo reza? Bom, ali em frente, onde está a cruz, tem aquele reservatório de água ali, né? Onde a gente pegava água para beber, porque não tinha água encanada, não tinha o que temos hoje, né? Então a gente bebia água de barreiro, aquela água que você põe no copo, parece mais uma Coca-Cola, né? E esperava assentar, né? E a gente bebia água e não tinha doença nenhuma. Hoje em dia a gente toma água mineral da boa e vai ficando tudo doente. Mas ali era um local onde só os animais plantavam alguma coisa ali, não? Ali mais ou menos onde está a igreja, e no fundo da igreja, sim, né? Ali na frente, meu pai já criou porcos, bem ali em frente à casa dos peregrinos, na direção ali da frente da porta, ali mais em frente à casa dos peregrinos, tinha um criatório de porcos, que meu pai fez lá para frente, porque ele disse: se fizer cá no fundo, quando o vento vier, aquele mau cheiro, né? Então ele colocou lá na frente, porque não atingia cá a casa. Tinha casa de farinha também? Né? Tinha casa de farinha, que o maior erro da família Alves foi desmanchar aquela casa de farinha, sabe? Onde tem hoje aquela lanchonete lá. Eu acho... Até hoje eu lamento ter desmanchado aquela casa de farinha, porque isso tudo... na região tinha muitas casas de farinha, mas isso tudo leva as pessoas até vamos falar a palavra mais português, mais claro, né? Preguiçoso. É uma desgraceira. Preguiçoso. Aí desmanchou a casa de farinha. Aí vai. Não, compra farinha ali, compra farinha cá. Mas antigamente, meus irmãos, a gente não comprava farinha. A gente plantava a mandioca, que hoje não planta mais, né? Não planta mais. E a gente fazia a farinha, fazia o beiju, etc. Né? Eu já pensei, inclusive, na possibilidade de construir uma casa de farinha ali, sabe? Vai achar trabalhador para
Eu vou, eu meto as caras. O senhor me conhece, sabe que eu boto as caras e faço, né? Mas é porque eu gosto das. O senhor também nasceu na roça. O Padre Gabriel nasceu numa região que tem muita plantação de inhame, naquela região dele ali. Inhame e mandioca. Mandioca também, né? Inclusive, sua mãe também planta inhame. Sim. A última vez que eu estive lá, minha família ainda faz farinha. Faz farinha. Sua avó, né, dona? A minha tia-avó. Sua tia-avó. Dona, como é o nome dela? Zezé. Dona Zezé. Um abraço, dona Zezé, para a senhora. Então, assim, aquele pessoal da região ali, o pessoal da roça gosta dessas coisas. Então, ali tinha. Aí, de repente, aquela frente da casa, que a gente gostava de estar na época de chuva, trovoada, vendo o aguaceiro lá, né? E esperando a chuva passar para a gente correr para aquela fonte ali, porque ela enchia tanto que ela atravessava a estrada e ia para a fonte do Seuzinho, né? Que hoje é de Bete ali. Uhum. Então, a gente corria para pegar peixe na estrada. Cambotá, lembra? Né? Tem um peixe que a gente chamava de cambógene ou cambotá. Dá na lama. Então, quando chovia, que a água passava por cima da pista, a água ia descendo e os peixes ficavam na estrada, andando em cima da terra. Né? Quando eu conto isso para as meninas, meu pai, peixe andando em cima da terra? Pois é. O cambotá. Cambotá, né? Já tive a oportunidade de ver. De ver andando, né? Incrível. O pessoal de hoje, a gente falando aqui, a maioria de vocês, a gente parece cara doido, o Padre Pedro. Não, mas é verdade, é um peixe. A gente sempre chamou de cambotá. Cambotá, eu conheço por cambotá. Aqui no Nordeste, mas deve ter outro nome, né? Sei lá. Mas o peixe que anda na terra. Tem as perninhas, né? Então a gente pôs em frente à casa, ali onde Nossa Senhora nasceu, onde Nossa Senhora apareceu, ali, naquele tanque, aquele reservatório de água, a gente pescava. Olha, eu olho para trás assim, aí a gente vê. A gente hoje tem internet, tem a tecnologia, tem tudo, mas quando eu olho para trás eu digo que tempo bom que não volta mais. Então, se Deus dissesse assim, Pedro, você quer voltar ao passado, ficar por lá? Eu digo, pode voltar. E me congele lá por uns 3 milhões de anos, viu, meu velho? Ok? Apesar de hoje ser uma coisa, a gente tem medo de evangelizar mais fácil, entende? Temos a tecnologia que ajuda, mas o tempo da maravilha, de mais fé, era lá há 40, 45 anos atrás. Pedro, a gente percebe que Deus escolhe os lugares mais inusitados, né, para se manifestar. Belém, o lugar que Jesus nasceu, uma manjedoura, a gente já sabe toda a história. As aparições de Nossa Senhora, Lourdes também, né? Você falou dos porcos, eu lembrei de Lourdes, porque Lourdes, onde hoje é uma gruta, um santuário, era chamada de Gruta dos Porcos, porque ali se jogava o lixo do hospital. Então, o lixo do hospital era jogado ali perto da gruta, os porcos iam para lá comer. Né? E foi ali que Nossa Senhora apareceu para Santa Bernadette. Claro que na aparição da Medalha Milagrosa, a vidente era uma freira, então Nossa Senhora apareceu dentro do convento, né? Dentro de uma igreja. Mas quando os videntes são leigos, Deus escolhe lugares inesperados, podemos dizer assim. Né? Então, um lugar uma fazenda, onde os animais viviam, hoje é um santuário, né? É um lugar meio doido. Para ver como Deus faz a coisa, né? Às vezes eu chego ali e digo assim, tanto lugar que tinha aqui, Nossa Senhora foi escolher logo esse lugar aqui, entende? Porque, assim, em frente à casa ali onde eu nasci, poderia ser bem lá no fundo, lá naquela outra parte lá onde João e Léo moram, lá no fundo, bem longe, já tem mais espaço, muito mais espaço. Ou onde é a igreja, lá no fundo. Ou na igreja lá no fundo, sabe? Nossa, foi aparecer logo ali em frente à casa. Mas é os mistérios de Deus, sabe? Então eu digo, se um caba da Malhada Nova quiser ir pro Quinto dos Infernos, mas pode ir, agora vai porque quer. Pedro, uma vez Dona Malha que eu falo é a mãe de Pedro, né? Quem acompanha a Anguera sabe quem é. Compartilha essa transmissão aí para as pessoas, que a gente está fazendo uma coisa aqui diferente hoje, muita gente pode ficar interessada em saber, né? Dona Malha me contou, quer dizer, ela me contou muita coisa, mas assim, como ela disse assim, eu estou contando para tu porque tu é padre. Então assim, não foi confissão, mas eu tomo como confissão, então não vou entrar em detalhes aqui. Tem coisas que ela partilhou comigo por eu ser sacerdote, mas coisas que ela partilha com todo mundo, eu posso perguntar. Ela falava que antes das aparições, a casa, no meio da noite, não tinha energia elétrica. Era luz. Ficava toda iluminada. Você chegou a ver essa luz
Ou somente Dona Amália via? Algum dos irmãos viram? Sim, a gente chegou a ver, eu era criança, né? Não tinha energia elétrica, era no candeeiro, e luz de candeeiro é a luz meio amarelada, né? E surgia um clarão. Às vezes meu pai ficava gritando: ei, quem é que acendeu a luz aí? Aí acordava todo mundo, né? Aí a gente olhava um clarão. E quem que ia lá? Entende? Eu, pequeno, de quem vai lá, eu corri, não foi nada. Quer dizer, surgia isso, né? Quer dizer, não. A gente era criança, mas eu cheguei a ver algumas vezes. Lembra mais ou menos quantas vezes, assim? Não lembro quantas vezes, mas, assim, sinceramente não. Mas eu vi mais de 2 ou mais de 3 vezes. Via, digamos assim... Vi assim, pelo telhado, por exemplo. Eu estou aqui no meu quarto, como casa de roça é de telha, né? No caso, é de telha, então, se você acender uma luz no quarto vizinho, você vê o clarão cá. E esse clarão vinha exatamente ali naquela segunda sala, né? Quer dizer, aquele quarto ali do meio, você sabe qual é, onde meu pai faleceu, era o quarto que a gente dormia, né? Ou às vezes no outro, onde... Então, sujeira naquele canto, vinha daquele lado, sabe? Entrando ali, pegando a direita, vai para a terceira sala. Então, era naquela segunda sala. O pessoal chama sala de jantar assim, maior. Ninguém não janta mais, ninguém janta ali. Tem só a mesa. Mas eu vi algumas vezes. Nossa Senhora chegou a falar o que era essa luz ou nunca teve explicação? Não. Mas você intuiu alguma coisa? Na época? Sim. Não. E hoje? Sinceramente, nunca pensei assim. Eu nunca quis atribuir, sabe? Bom, eu acredito que seja uma coisa de Deus, entende? Eu acredito que seja uma coisa de Deus, mas eu nunca quis cutucar assim a coisa, escafunchar com a gente, para tentar entender. Mas que a gente viu, né? Não vou dizer que, sei lá, é uma coisa que não tem explicação. Se fosse hoje, eu abri a porta e ia lá. Não tem conversa, não. Eu assim, estava contando semana passada do caso lá, vizinho, né? O senhor já sabe, da casa com assombração, que joga no pé, que não sei o que, brilhar. Aí eu cheguei, não sei se foi de Janeiro, de Brasília. Aí João mandou mensagem: olha, tá acontecendo tal coisa na casa de fulana. Eu morto de cansado, cheguei aqui, só fiz comer, nem tomei banho. Falei, eu vou lá agora. Diz que tem um campo lá por perto, eu vou lá, macho. Eu cheguei lá, não tinha ninguém em casa. O pessoal fugiu lá para a casa da Adelina, né? Com as crianças, todo mundo. Aí eu gritei, depois apareceram por lá e... Diga, o que está acontecendo aqui? Pedro, tem um cão aqui, um demônio aqui, jogando pé da gente, não sei o que. Aí primeiro eu quero saber o detalhe, me conte aí como é que é. Cadê essas pedras? Tá dentro de casa. Então abre a porta. Não vou abrir não, já quase escurecendo. Eu disse, não entrava de jeito nenhum. Me deixava aí, abrir a porta, entra comigo, eu entro na frente. Aí me arrepiei todo, até contando aqui agora me arrepio o negócio. Aí entrei, encontrei uma pedra de uns 5 quilos ou mais na sala. E sofá revirado, cama revirada. Aí, bom, já entrei aqui agora. Nossa Senhora, chegue pra cá porque eu vou desafiar o bicho. Agora não tem conversa, não. Aí eu disse, Satanás, se tu estiver aqui, macho, agora chega pra cá. Peguei o colchão, botei no lugar certo, colchão pesado. Botei lá. E aí eu tô aqui. Revira aqui na minha frente. Tá aqui eu, Jesus, a Santíssima Virgem Maria, os anjos do Senhor. Vem cá. Não aparei nada, quietou. E aí eu falando e me arrepiando, aqui eu não corro, não. Pode vir, podia derrubar os telhados, não corri, não. Porque nessa hora, se você tiver medo, é pior, né? Você viu que tinha uma presença tinha coisa estranha. Ruim. Tinha. Mas eu disse, daqui eu não saio. Aí, dei tudo no seu devido lugar e pronto, vem-se embora para dormir na sua casa. Que disse que ela foi. Mas eu entendi o lado dela. Então, a senhora faz o seguinte, vem amanhã para limpar essas pedras, essas bagaças. Uma pedra logo eu tirei e joguei para fora. Joguei lá pela janela, pela porta. Disse, quer jogar? Eu cheguei. Pode jogar para quem está agora. Tu joga, eu empurro de fora. Eu tendo um desaforo virado nas vidas. Agora sim, todo arrepiado, mas diferente do primeiro caso que o senhor já sabe, do homem lá de Salvador, que o seminarista trouxe, que nesse dia eu com a garrafinha de água benta jogava um gole e já com o pé para correr. Um medo terrível. Mas a partir
aí depois veio um segundo caso, um terceiro, aí um 10º, 20º, casos que só, digamos. Hoje não tenho medo, não. Se tem uma casa ali com a mala assombrada, não sei o quê, vamos lá para ver o que é. Ou você tem coragem de dizer, Jesus, eu fui batizado, recebi o Espírito Santo, Nossa Senhora, eu rezo, a senhora diz que está do lado da gente quando a gente chama pela senhora, então chegue para cá que eu vou lá. Okay. Tua primeira experiência, podemos dizer assim, eu vou chamar de experiência mística, foi o sonho com o menino Jesus, que Nossa Senhora confirmou depois. Ou não foi? É porque coisa de criança a gente não tem muita lembrança não, sabe? Mas Tu tinha quantos anos? Não me recordo, para ser bem honesto. Mas assim, eu tive um sonho com Jesus. Eu acho até que eu vivi outras experiências. Mas naquela época, sabe aquela coisa que a gente não tem entendimento nenhum, sabe? Nem procura saber direito? Porque tem coisas que aconteceram lá no passado. Se fosse hoje, eu ia achar uma coisa extraordinária. Mas naquela época, sem ter entendimento, achei que poderia. Mas nesse sonho, o menino Jesus falava alguma coisa? Ou só via? Eu via como numa janela, sabe? Não me recordo assim muito detalhe, mas eu chamei de sonho, né? De repente pode não ter sido um sonho, porque pode ter sido uma visão também, entende? Porque Nossa Senhora falou, né? Falou sobre isso. Falou sobre isso. Então não foi uma coisa não foi natural. Não sei por que Deus faz essas coisas assim. Porque Nosso Senhor é meio diferente da gente, né? Ele usa alguns métodos que são anormais para nós. Sim. Que o nosso método normal é chegar e dizer é assim ou assado, acabou. E Nosso Senhor não, ele dá um sinal. Um tira-gosto. Um tira-gosto. Ele dá e o tempo vai mostrar para a gente. Ali tem ação de Deus. No nosso caso, não. A gente só quer achar que é ação de Deus se a gente vê o martelo ser batido na hora. E não é. Então, eu aprendi muito nas aparições de Anguera, assim, detalhes. É como se semana passada, estava explicando aqui, por exemplo, essa questão do tempo, né? Quer dizer, eu aprendi alguns detalhes que antes eu passaria despercebido, com certeza. Mas como eu estou dentro da história, vivendo o fenômeno de Anguera, então, assim, coisas lá do passado, antes da aparição, aí de vez em quando me vê um flash assim, eu digo, será que aquele geração de Deus, entende? Tu lembra de alguma outra coisa, além do sonho do menino Jesus, que tu fica assim, será que foi, será que não foi? Eu lembro de alguns episódios, por exemplo, que eu vivi assim, não me recordo o ano, nem tão pouco idade, né? De, digamos assim, na época de Semana Santa, na paróquia, às vezes eu saí do colégio, quando eu estudava em Bonfim de Feira, porque chegou alguém aqui para fazer a entrega e tive que desligar aqui para chamar. É assim aqui o negócio. Então, assim, vivi, digamos, alguma experiência. Sim, na quaresma, voltando. Na quaresma. Quer dizer, sei lá o que era aquilo. Mas conte, não, mas são coisas que não dá nem para explicar, porque, sabe, algum sentimento que vinha no coração, que eu não sabia se era impressão da cabeça ou se era tem um nome que dá, normalmente os místicos dá. Eu não gosto muito dessas coisas, não, porque para mim, ver Nossa Senhora, tem muita coisa que eu não conto para ninguém, porque, eu digo assim, eu mesmo achava que era maluco. Eu vou contar um negócio desse, aí o cara vai bater o martelo, isso é doido mesmo, cara, né? Então, assim, tem coisas que aconteceram que eu não sei se era uma coisa minha, se era uma coisa de Deus, sabe? Sabe aquela... Era um sentimento ou uma visualização? Quem é que sabe? Eu não entendia, entende? Eu não entendia, mas de sentir umas coisas estranhas, pronto. Eu experimentei isso pouquíssimas vezes, mas experimentei. Antes da aparição. Antes da aparição, né? Só que depois que tudo acontece, às vezes eu lembro disso e digo,
Será que tinha alguma coisa a ver? Às vezes eu acho que não. Eu acho que na vida de qualquer católico, de qualquer pessoa que reza, pode acontecer coisas, entende? Não é só na vida de quem tem a graça de ver a mãe de Deus. Não, tem nada a ver. Deus pode permitir determinadas coisas aí na sua vida, né? Pronto. Eu vivi uma experiência, essa é bem estranha. Aliás, essa eu não vou contar, não. Conta. Agora eu estou aqui para cobrar. O povo, tem 2.000 pessoas esperando aí contar. Me meti numa rascada que eu vou com esse pai Gabriel. Mas, bom, eu tinha um compromisso. Dona Meire Veiga, você não chegou a conhecer, não, né? Dona Meire. Não conheci, mas lembro assim, as filmagens, né? Então, Dona Meire, de vez em quando, ela me chamava para ir dar uma palestra em Salvador, ou então para fazer uma visita, não sei o quê. E tinha uma visita. Ixi, Maria. Tinha uma visita para fazer. E um dia eu entrei na igreja, Feira de Santana. Eu estava lá, diante do Santíssimo. Diante do Sacrário, né? Que é o Santíssimo mesmo. E fiquei lá rezando. Eu rezei o terço em silêncio ali. Depois me ajoelhei, botei a mão assim na cabeça e comecei a rezar. A impressão que eu tive quando passou foi que eu tive um sonho. E a impressão que eu tive um sonho. Então, eu vou chamar de sonho, porque foi essa impressão que eu tive. Mas depois eu vou dizer a você o que aconteceu depois. Aí, num suposto sonho, eu me via em Salvador, né, batendo na porta de uma pessoa, uma casa, né? E que era a visita? Que era a visita que eu precisava fazer. Então, eu batia na porta da casa da pessoa e vinha uma senhora, né, acho que filha da dona da casa, não lembro mais o nome dessas pessoas, nem sei exatamente como é que diz. Eu estive com Dona Meire outras vezes lá, e quando eu chamava, a pessoa vinha para Pedro, cadê Dona Meire? Eu perguntava para Dona Meire, porque a Dona Meire que me leva lá. Eu disse, não, eu vim só. Eu só dizia isso. Aí eu lembro perfeitamente de cada detalhe daquele dia. Eu entrava, se eu soubesse desenhar, eu desenharia até a frente da casa, a entrada, parecia mais aquelas casas antigas. Você nunca tinha ido lá? Não, nunca tinha ido lá. Aí eu entrava na casa e eu dizia que eu tinha vindo visitar a pessoa lá. Então, era só um minutinho, Pedro. Ela entrava lá, fazia como se fosse arrumar a pessoa doente, depois me chamava. Eu entrava, falava, a mulher falava comigo, beijava a minha mão, olha só. Aí, como ela beijou minha mão, beijei a mão dela, aí fiquei sentado, botaram uma cadeira, eu sentei e comecei ali a conversar. E no final eu rezei, fiz oração. Aí disse, eu preciso ir embora. Pronto. Eu lembro que quando eu saí, a mulher perguntou, né, onde é que estava meu carro. Eu disse, não, eu vou andando por aqui. Aí eu vi uma rua com um pouco de uma descida. Só isso. Pronto. De repente... Estava em feira. Eu estava cá. Aí eu disse, vixe Maria, eu li de um lado para outro. Tinha umas mulheres atrás de mim. Tinha uma aqui do meu lado esquerdo. Aí eu morto de vergonha. Vixe Maria, eu dei uma cochilada aqui. Então, voltei para casa, né? E pensando com vergonha que eu dormi na igreja ajoelhado. Passou. Na semana seguinte, naquela época, eu não tinha telefone, tinha essas coisas. Eu vim atender telefone na casa de tia Naí, tia de consideração, em Feira de Santana, na Rua de Aurora, toda segunda-feira, de 11 da manhã a 1 da tarde. Então a gente não tinha telefone, celular não existia naquela época, né? Aí vai Dona Meire e diga, Pedro, por que você foi visitar e não me chamou? Aí disse, mas eu não fui visitar, não. Ô, Pedro, a família ficou agradecida. Aí eu com a cara de tonto, doido, sem saber o que ela estava falando, disse, Dona Meire, mas eu não fui visitar. Aí quando ela falou, disse, eita, Dona Meire, até sonhei que tinha ido lá.
E ela, Pedro, não fique assim, não pode falar, você foi sem mim, não quis me chamar, não sei o quê. Aí, na hora eu disse, mas do que a senhora está falando? Eu não tive na casa da pessoa. E Dona Meire dizendo que teve, que a filha dela foi lá e agradeceu, e parará. Aí... Você caiu na real. Quer dizer, não cai na real não, porque aí eu tive que perguntar a uma determinada pessoa, né, o que ia acontecer. Aí o Monsenhor Hermenegildo não era vivo mais nessa época? Era vivo? Era vivo? Eu contei para ele, aí ele disse, você viveu uma experiência mística de grande santo. E como é que é? Aí ele disse, eu cheguei, assim, contei para Dona Meire, essa ficou em prantos, né? Depois a gente foi na casa dessa pessoa, entende? Porque ela queria fazer um café, isso no suposto sonho, ela queria fazer um café para me dar. E eu disse que não, que eu estava com pressa, mas que eu voltaria outro dia. Aí depois que eu descobri que aconteceu uma coisa estranha, essas coisas que eu estou contando aqui agora, viu, gente? É coisa que eu não gosto de contar não, viu? Mas aí escapuliu aqui, quando escapou de do padre... Mas aconteceram outras coisas bem interessantes que eu preferi nem relatar, porque são coisas que fogem à minha capacidade de compreensão, sabe? Então, para mim, a única coisa que me basta é aparição. Que já é demais para mim. Eu gostaria de não ver Nossa Senhora, eu gostaria que ela não aparecesse, porque eu não sou digno, mas eu não... já vivi, repito, várias experiências. Antigamente, eu ia para Anguera, dia de sábado, Padre Gerardo Laflamme, um abraço para o Padre Gerardo lá no Canadá. Aí chegava pessoas, eu ia tomar café na casa do padre, né? Aí eu sempre tomava, todo sábado eu tomava café na casa do Padre Gerardo. Porque eu saía da roça, ia com meu pai para a cidade, e aí eu já deixava o carro lá na praça e ia para a casa do padre. Eu já sabia que todo sábado estava lá. Depois a gente ficava lá conversando, e eu subia com ele para a igreja, ele celebrava a missa às 10 horas da manhã, eu ajudava ele no altar, e depois eu vinha embora para a roça. E às vezes chegavam pessoas pedindo o padre para fazer oração. Aí o padre pedia para eu rezar. Olha, sabe o que é esse aqui? É o rapaz que viu Nossa Senhora. E padre, eu não falo nada não, pelo amor de Deus. Abafucar, meu filho, pelo amor de Jesus. Mas é o pessoal, assim, da roça ali, né? De Guaribas, Guaribinhas, naquela região. Aí, eu nunca esqueço. Toda vez que o padre Gerardo fazia oração na cabeça daquelas velhinhas ali, ele botava a mão, e se eu estivesse lá, venha, bote a mão também que você vê Nossa Senhora. Ele, padre, quem é padre é o senhor, eu sou leigo. Tem nada, esqueça esse negócio de por que ver Nossa Senhora, não. O senhor que é o padre. Não. Aí a mulher, bote a mão na minha cabeça também. Aí, gente, o padre tá botando. Tá. Aí fechava o olho, e o padre sempre, eu até acabei gravando, né? Pedi-vos será dado, buscar acharei, bater a porta vos será aberta, todo aquele que pede recebe, quem busca acha, né? Mateus 7, né? E pronto, depois fazer oração. Aí passava o sábado, outro sábado sempre vinha aquelas senhoras do interior, o senhor padre sabe como é que elas fazem, né? Padre, eu queria uma oração também, né? O senhor pode mandar o Pedro Regis rezar na minha cabeça? Por que mandar o Pedro Regis rezar na cabeça? Entende? Aí uma dizia, porque na hora que a velhinha disse para outra. Aí começaram a dizer coisas, sabe? Aí um dia eu disse, padre, a partir de hoje não rezo mais na cabeça de senhor ninguém, viu? Me tire deste bolo, não vou mais não rezei mais. Pronto, aí eu vou pegar o gancho. Aí aconteceu um caso lá na comunidade, lá naquela região sul, lá, eu fui dar uma palestra lá, aí chegou uma mulher com uma criança no colo. Ela disse, senhor Pedro, eu queria que o senhor fizesse oração, bota a mão na cabeça da minha criança. Ela disse lá um problema que tinha a criança, né? Eu disse, eu não faço esse tipo de oração não, sabe? Mas na hora, sabe, eu fiquei com a consciência pesada. Ela tá me pedindo para rezar. Não estou falando que vou fazer milagre, não faço milagre. Eu disse, sabe, vamos fazer o seguinte, ó, quando terminar a palestra aqui, tinha uma casa de farinha, né? Quando terminar a palestra aqui, a senhora fica aqui atrás da casa de farinha, que eu vou lá e faço a oração. Pronto. Mas não chame ninguém, só só a senhora é criança. Quando terminar a palestra, aí o pessoal começou ali, eu escapuli, rodei pelo fundo, a pobrezinha estava lá, a mulher, botou a mão na cabeça e bote sua mão também, a senhora é mãe. A gente começou, fechei o olho e começou a fazer oração. Menino, quando eu abri os olhos, tinha uma filha com mais de 50. E agora?
Aí eu disse, meu Deus, o povo viu, alguém viu. Pedro tá fazendo oração. Correu, fez uma fila, tinha mais ou menos umas 40 pessoas. Ou seja, eu fiquei lá mais de 1 hora ainda. Aí eu disse, meu Deus do céu. Isso já tem se passado mais de 20 anos. Mais de 20 anos das aparições. Já tinha passado quando esse episódio aconteceu. E no início eu fazia, realmente, as pessoas pediam, mas aí fazia oração, passou a dor, fazia não sei o quê, passou isso. Ixi, vão me confundir com alguma coisa. Não faço mais para ninguém. Aí cortei. Depois de 20 anos, vou fazer a oração na cabeça daquela criança, aparece aquela fila. Mas depois disso, não aconteceu mais também não, sabe? Já faz muitos anos isso. Claro, de vez em quando aparece alguém em Anguera. Agora que tu tá falando aqui ao vivo... Não adianta me pedir, não. Não me peça, não. Peça aos padres, porque padre tem autoridade, né? A gente, claro que eu posso rezar, como a gente reza aqui no canal, pedindo a Nossa Senhora. Mas qual pecado tem de eu botar a mão na cabeça de alguém e falar assim? Não tem pecado nenhum. E não tem proibição da igreja também. Mas eu tenho medo de ser confundido. As pessoas dizem, Pedro Regis está fazendo milagre. Deus me livre. Quando eu vi aquelas velhinhas lá na casa do Padre Gerardi, vindo, seu Pedro, eu vim aqui, que agradecer, o senhor botou a mão na minha cabeça, botou a mão nas minhas costas, mas o padre também botou. Não, na hora foi o senhor que botou a mão no lugar da doença, e não sei o quê. Aí eu olhei para a cara do Padre Gerardi, mas você viu Nossa Senhora? Eu digo, olha, a partir de hoje, não me peça não, que eu vou lhe desobedecer, viu, filhinho? Digo, Padre Gerardi, não me peça não, eu não quero não. Aí eu caí fora. Aí passado tantos anos, aí acontece, né? Mas eu acho assim, de repente Deus pode ter permitido, mas Nosso Senhor sabe que muitas coisas que aconteceram, eu acho até, padre, e vocês que estão me assistindo, que se eu se aprofundasse mais na coisa, acho que Nosso Senhor até me utilizaria para algumas coisas, sabe? Mas eu disse para ele, não, o senhor utilize outro, porque o senhor já mandou a sua mãe aparecer e para mim já está demais, né? Eu já não mereço, então não me dê mais dom nenhum, não, essas coisas não quero, não. Nossa Senhora te perguntou, veja a humildade, né? De Nossa Senhora, se você queria ter o dom da cura e você disse que não. Lembra disso? Sim, lembro. Quando foi? Foi no começo? Foi na metade do caminho? Tempo depois. E por que tu disse não? Já me livre. Dê para lá, outro lá, não quero não. A pessoa diz que eu sou doido. Eu digo, porque eu não mereço ver Nossa Senhora, eu vou querer ela de dom de isso, dom daquilo, não quero dom nenhum, não. Quer dizer, eu quero a salvação. Pronto. Né? Mas eu tenho certeza que se eu me abrisse a determinada situação, Deus até utilizaria, né? Mas Deus não invade a privacidade, então Deus acho que respeitou. Acho que Deus me entende também, sabe? Esse é meu jeito. Às vezes, eu não quero ser confundido, viu, irmãos? Eu quero ser o Pedro que sai, que vai, que volta, que anda na rua, que pega um carro e dirige 600, 700 km sozinho, para como um cachorro quente ali na estrada, como um milho assado e vai embora, sem ninguém perturbar o juízo. Eu não quero ser como os padres famosos, que tá lá em cima no apartamento deles, olha uma barraquinha de cachorro quente lá na rua e diz, enche a boca d'água, eita, eu queria, mas não tem ninguém aqui para comprar. Ele tem medo de descer, ele tem medo de ser sequestrado. E Pedro Regis não tem medo de ser sequestrado. Vai sequestrar Pedro Regis para quê? Tu vai achar o que de troca? Tá doido? Então, por quê? Porque é aquela coisa. Quando um padre ou um leigo deixa que a fama se aflore na vida dele, morreu, já foi, perdeu a paz para sempre. Então, o bom é ter paz. Claro que um da gente que aparece na tela todo dia, você acaba ficando conhecido. Onde você vai? Pedro Regis. Mas eu tô passando. Manhã. Ó, rapaz, o homem da santa. E eu vejo isso, sabe? Às vezes criança. Às vezes eu olho para trás, como é criança, né? Eu digo, ô, vem cá. E você me conhece de onde? Aí a mãe, ô, seu Pedro. A gente assiste o senhor. Eu volto, porque é criança. Às vezes eu passo direto e vou, sabe? Eu não gosto de chamar atenção, em lugar nenhum. Como é que você não vai conhecer o Padre Gabriel? Se o Padre Gabriel entra no avião, se o sujeito é católico, ele vai conhecer o Padre Gabriel, entende? Mas aí o Padre Gabriel desce e vai na dele. Lá não tem nenhum segurança esperando ele, porque no dia que ele botou um segurança para esperar ele, morreu, azedo, já perdeu a paz. Quando você chega, eu já vi algumas situações dessas, de ainda leigo, viajando contigo nas missões, né? Não sei se você se lembra, aquela senhora lá numa comunidade chamada Quilombo, mãe de uma amiga nossa, a Jussi, que é do Exército também. Sim. E ela tinha uma doença, um câncer,
que fez com que ela perdesse o nariz. Lembra que a gente foi visitar essa senhora? Sim. Pronto. A senhora estava numa situação tão complicada que muita gente não visitava essa senhora com medo. Sim, eu lembro. Aí, é uma dúvida minha agora, né? Porque eu não mostrei isso aqui, não. Eu fiz umas coisas aqui anotadas para perguntar a ele ao vivo, porque se eu perguntar antes, ele vai cortar. Mas, assim, essa não está no papel, não. Quando você chega diante de um caso desse, de uma pessoa sem nariz, com um câncer agressivo, tu não fica assim pensando, eu neguei o dom da cura, não se arrepende em nenhum momento? Não. Eu não vou mentir. Não vou mentir, não. Porque eu penso assim, se Deus quiser curar, Deus cura sem depender de Pedro Regis. Entendeu? Então, eu não... É porque Nosso Senhor me entende. É porque tem coisa que eu não falo. Mas, assim, Jesus me entende. Ele sabe o meu jeito de ser. Ele sabe as coisas. Tudinho, Nosso Senhor sabe. Ele sabe que a mãe dele aparece e que eu não mereço vê-la. Então, assim, quando eu vou no sacrário, eu digo, Jesus, olha, tu mandou tua mãe porque tu quis. Mas eu sou grato eternamente. Mas não me dê mais nada, não, tá bom? Sua mãe aparecendo já tá demais para mim. Então, não me dê mais nada. Não mostre mais nada, sabe? Até das vezes que eu já tive... Nossa Senhora já apareceu com Jesus, já sabe a história, a gente já contou aqui. Eu já tive visões com Nosso Senhor. Tudo uma coisa eternamente divina. É uma coisa que não tem explicação. Mas, apesar de ser uma coisa linda de se ver, mas eu fico pensando, não deixe só Nossa Senhora, tá bom? Porque Nossa Senhora já é uma coisa que não tem como se explicar. Então, quando eu vou visitar, o senhor fez uma pergunta, eu vou dizer uma coisa que eu já senti. Não foi arrependimento, não. Né? Por quê? Porque eu penso bem antes de fazer a coisa, para depois não ter que... Mas eu já fui visitar doente no hospital que eu pensei assim, poxa, se eu pudesse curar esse cabo aqui, eu curava. De ver a situação, sabe? Mas eu não me arrependo de não ter o dom. Não. Mas aí eu peço a Jesus, tu tem um poder. Se tu quiser, tu pode curar essa pessoa. Né? Tua mão mesmo vai curar. Sem precisar da mão humana, né? Claro que Deus vai se utilizar da sua mão sacerdotal. Eu estava aqui uma vez falando, uma catequese nesse horário, sobre alguma coisa que eu não lembro o que foi. Eu aqui, bem aqui, em frente à tela, eu falando e vendo aqui, padre, bem nesse lado aqui, ó. Acho que o senhor já ouviu falar isso, né? Eu vendo desse lado. Aí eu tive duas visões aqui, por essa lateral aqui do olho, sabe? Eu falando e vendo. Eu vejo uma mão, como o senhor faz na consagração, né? As duas mãos aqui. Uma hóstia. Né? Aí sim, uma mão embaixo, uma mão sua, mão humana, né? Embaixo aqui. E uma mão de luz, toda iluminada, uma mão em cima, na mão do padre. Era um padre. Não via a cara do padre, mas era um padre. Aí uma mão de luz em cima. Aí, ao mesmo tempo, a imagem desaparece e inverte. Aí eu vejo a mão de luz embaixo e a mão do padre em cima. Mas na hora... Aí eu digo, agora que é o do Espírito Santo, não foi... Primeiro que eu não fiquei imaginando nada disso. Quando eu vi, me veio estar na mesma hora. Ou seja, Jesus estará sempre presente na hóstia consagrada, quando o padre celebra. Se o padre estiver em estado de graça, a mão dele estará sempre por baixo e a de Jesus por cima. Se o padre estiver meio afubangado no pecado, a de Jesus vai estar por baixo e a do padre vai estar por cima. Porque quem consagra é Jesus, né? É Jesus que consagra. Porque o padre, está aqui um do meu lado, ele não tem poder de trazer Jesus do céu para a hóstia, não. Mas ele foi ungido sacerdote eternamente e, portanto, Deus utiliza-se da pessoa do padre para chegar até nós de formas extraordinárias. Por exemplo, um padre, quando levanta a mão, meu filho, que dá absolvição, já foi pecado. Ou seja, tu se confessar com toda sinceridade, sem esconder nenhum pecado, e na saída da igreja, tu levar uma topada, meter a cara no chão e bater as botas, tu não vai pro inferno, não, filho. Entende? Se a pessoa morrer em estado de graça, se salva. Esse é o ensinamento da igreja católica.
Esse sistema da Igreja Católica, né? Uma vez, Pedro, tu estava aqui fazendo... Ó, já estou saindo... Vamos, né, voltar aqui para o papel. Mas uma coisa, outra lembrança. Você estava aqui numa catequese. Na verdade, você estava no quarto. Eu falo que estava no quarto porque eu via... O ambiente era outro. O espelho com Nossa Senhora. Ah, sim. Lá no meu quarto. E esse espelho é no teu quarto. Então, assim, você estava falando de algo empolgado, nervoso. A gente percebe quando, né, Tá esquentado. a coisa está esquentando. E na hora que você ia falar, você disse assim, Nossa Senhora não deixou falar. Naquele momento, foi uma visualização que ela... Assim, de vez em quando acontece isso, sabe? Talvez Nossa Senhora, que já me deu a graça da prudência, isso aí eu acho, em determinadas coisas. Por exemplo, a mensagem aqui eu mostro sempre, padre, é a mensagem desse livro, né? O senhor já sabe, né? Mas eu... Deixa eu ver qual é. Eu vou lhe mostrar aqui, num livro, né? Só um segundo, minha gente, só para mostrar para o padre aqui. Mas eu nunca tive coragem de ler essa mensagem. Está aqui. Mas eu nunca tive coragem. Não diga o número dela, não, tá? Deixa eu pegar aqui só o número dela. Sei qual é. Sabe qual é, né? Então, assim, essa mensagem aqui... Eita, que hoje tem visita toda hora nessa casa. Pera lá. Deixa eu ver onde é. É de 2003. Não, peraí, eu entendi. Deixa eu ver se é essa mesmo. É isso mesmo, peraí. É que eu tô confundindo com... Olha o primeiro número. Sim, já me liguei. Mais pra lá. Não, ela... Então é outro livro. Não, essa é no outro livro, mas então é outro, tem outro. Bom, essa aqui, pronto. Mas aqui também tem coisas. Aqui, tem coisas. Tem coisa braba. Por exemplo, essa frase como é que eu vou explicar essa frase aqui? Não tem como. Não tem como. Aí eu prefiro agir com prudência. A mensagem está aí. Está divulgada, está aqui no site Apelos Urgentes. Todo mundo pode ler, à vontade, não é segredo, que Nossa Senhora não é segredo. Mas tem gente que lê essa mensagem aqui, mas o que é que Nossa Senhora está falando? O senhor sabe o que ela está falando. Eu já lhe expliquei. Mas eu não tive coragem, até hoje, de chegar aqui na catequese e falar. Porque se eu falar... Nem é bom. Nem é bom. Porque se eu falar, vai ser um revertério, vai causar um zum na igreja toda. Deixa quieto. Deixa quieto. Mas já aconteceu isso, essas visualizações, assim, de Nossa Senhora, na hora inesperada, ela vem e cala a boca. Não, assim, sabe, é difícil dizer o que exatamente acontece. Porque é como se fosse sabe, um estalo que dá assim, sabe? Sei lá como é que é. É um sinal que eu já aprendi a discernir na hora. A decifrar, essa palavra, decifrar. Aí eu volto atrás. Então não é para falar. Dessa mensagem aí, não teve nada disso. Eu é que achei... Essa aí e algumas... Tantas outras. Sim, e tantas outras que está aqui nesse livro. Eu digo, e no Rosa também. Sim. Então eu digo, eu prefiro não falar porque vai causar um problema. Agora tem um detalhe, já disse aqui ao vivo e repito aqui hoje. No dia que acontecer, o que eu estou esperando é outra mensagem. No dia que acontecer, deixa eu ver se a palavra é essa. Pronto. Então, eu espero que aconteça algumas profecias de Anguera para que eu chegue aqui e solte o verbo. Que aí eu vou ter aqui. São mensagens que foram divulgadas, publicadas em livros e está aqui no site Apelos Urgentes para quem quiser ver. Então, assim, quando determinadas profecias se cumprir, eu posso abrir a porta, o leque e puxar outras que estão aqui e dizer, olha, gente, agora eu posso falar, entende? É isso, isso e isso. Eu vou receber
uma paulada na cabeça, vou. Mas, então, eu prefiro esperar que isso aqui aconteça. Sim. Há pessoas que até já entenderam. Diante de determinada situação que acontece na igreja. Então, a igreja, nós temos que rezar pela igreja. O povo Nossa Senhora está pedindo, o povo não acredita, vai fazer o quê? Continuando, vamos voltar para a listinha aqui, que eu acho que vai ter que ser 3 catequeses. Eu olho e disse assim, não. Quem é que vai entender sua letra aqui? Não entende, não. E a tua? Quem é que entende na hora da aparição? Aí é meio difícil. Pronto. Então, vamos lá. Letra feia com letra feia. O êxtase, eu vou pular algumas coisas para deixar para outra catequese. O êxtase, hoje, ele começa a acontecer no final da Salve Rainha, não é? Dana, traz alguém para nós. Bom. No final da Salve Rainha. Mas no início da aparição, o êxtase começava dentro de casa. Você estava, às vezes, tomando café ou conversando com alguém, você entrava em êxtase e quando Nossa Senhora aparecia, você saía correndo ao encontro dela, né? E até assim, no momento que o êxtase começava em casa, suas irmãs colocavam terços no seu braço para Nossa Senhora abençoar. Quando foi que isso deixou de acontecer para acontecer só na cruz? Quando, assim, no início das aparições, aconteciam coisas que não acontecem hoje, graças a Deus. Porque senão as pessoas partiriam para Anguera por curiosidade para ver determinadas coisas que aconteciam, entende? Porque eu digo assim, quem vem a Anguera deve vir para ouvir a mensagem e receber a bênção da Nossa Senhora. Pronto. O que acontecia, de vez em quando acontece algumas coisas, assim, alguns fenômenos sobrenaturais, que acontecia muito no início das aparições. E, graças a Deus, até que quietou mais, sabe? Porque a curiosidade é boa quando você tem interesse em conhecer, mas a curiosidade por curiosidade não leva a lugar nenhum, entende? Então, isso é complicado. No início, Nossa Senhora dava a mensagem, eu escrevia a mensagem e dava um irmão meu para ler, João, por exemplo. Mas eu não tinha coragem de... Lana, esses foram... Não foram aqueles, não. Aí, eu não tinha coragem de ler, porque o pessoal ficava olhando pra minha cara. As pessoas queriam tocar em mim como se eu fosse um, sei lá o quê. Aí, para Nossa Senhora dar mensagem, eu corria para dentro de casa, não queria saber de estar perto de ninguém, porque, repito, não queria ser confundido com nada. Porque na ignorância religiosa das pessoas, que isso pode acontecer comigo, até com o padre, qualquer pessoa pode ter uma ignorância religiosa quando a gente não entende determinadas coisas. Então as pessoas não entendiam determinadas coisas, e eu ficava com medo. Eu sempre me poupei de situações para não ser destaque. Por isso que as pessoas chegam no santuário às vezes, eu estou voltando do campo com os trabalhadores, com a foice, com a enxada nas costas, todo sujo de terra, de lama, vou tomar banho para poder falar com os peregrinos. Eu procuro viver dessa vida normal, entende? Aí chegou uma época que João, meu irmão, disse, rapaz, vamos fazer o seguinte, olha, Nossa Senhora aparece para tu. O povo quer ouvir tu, né? Mas primeiro que eu tinha vergonha de estar no meio do povo. Eu não sabia falar. Quer dizer, eu não estudei o suficiente. Eu ficava com medo. Se alguém me perguntar alguma coisa sobre igreja, eu não sei responder, eu ficava com vergonha, sabe? Mas aí um dia, eu acordei, rezei e disse, se a senhora mesmo me ajude. Me ajude, porque no início eu ficava naquela dúvida, vários meses. Mas será que eu estou vendo Nossa Senhora? Será que isso é de Deus? Será que isso é... Então eu ficava com medo. Então as coisas começaram a clarear. Eu vendo as mensagens. Aquelas mensagens não poderia vir de um ser que não fosse de Deus. E não poderia vir da minha cabeça porque trazia conhecimento, coisa que nunca entrou aqui. Então eu comecei a descartar essas coisas, já expliquei aqui em outros momentos, né? E eu disse, se for a senhora me ajude, porque eu tenho vergonha de falar com o povo, eu não sei falar e coisa e tal. Rapaz, naquele mesmo dia, de noite, chegou um bocado de gente lá, eu não sei de onde é que veio. A coragem. Eita, não sei de onde é que veio. Quer dizer,
Depois, porque eu nem toquei na hora. De manhã eu peço, de noite eu pego a mensagem que Nossa Senhora dá e não dou para ninguém ler. Eu vou lá e leio. Pronto. Aí encerrou aquele ciclo. A partir daí, me veio aquela coragem, que eu não sei de onde deve ter sido do céu. E eu comecei a estar mais no meio do povo, a responder perguntas. Aí já não tinha mais medo, sabe? Se as pessoas perguntassem e eu não soubesse, eu não ia mentir, não ia inventar, porque era coisa de Deus, eu não podia mentir, né? Nem de Deus, nem nada, a gente não pode mentir. Mas eu não podia mentir diante as pessoas me perguntavam uma coisa. Dizia, olha, eu não sei isso não. Às vezes eu perguntava para Nossa Senhora, entende? Claro que hoje eu não faço mais isso, né? Porque hoje a gente tem padres, temos meios de saber, mas naquela época não tinha internet, você não tinha a internet de poucos anos para cá, né? Então, na roça, onde Nossa Senhora apareceu, não tinha telefone. Para a gente falar para alguém no telefone, tinha que viajar 10 quilômetros para entrar numa fila no posto da Telebahia, lembra, né? Para poder pedir uma ligação, era assim. Hoje em dia, criança, tudo celular. Ou vai para a roça trabalhar com o celular na cintura, né? E tá na enxada plantando feijão, fazendo selfies. É assim que tá hoje. Então, o que acontece? A partir de um determinado momento, acredito que em 88, né? Acho que lá no início de 88, é que veio isso tudo, a coragem e tá aí. Mas eu já acho que eu sou mais corajoso, né? Você uma vez estava em casa, lá também no início, e estava tomando café na cozinha, e quando o êxtase começou a acontecer, a xícara caiu no chão, quebrou toda. Por que você pode saber dessas coisas? Eu não tô lembrado. São fontes que seguram... A fonte da Malhada Nova, eu sei. Mas assim, antes de Nossa Senhora aparecer na cruz, que você ficava em casa, você via algo ou era apenas um congelamento do... Olha só. Vou dar um exemplo. Como era essa preparação para Nossa Senhora chegar? Eu vou lhe dar um exemplo aqui agora, né? Assim, só para vocês entenderem. Se eu estava fazendo alguma coisa, de repente, é como se o ambiente que eu estou mudou. Mudou, não é mais aquele. Quer dizer, não é mais aquele. Então, vem uma reação no corpo, ou seja, que não é uma coisa normal. Agora, eu estou vendo, nós estamos ouvindo um pássaro cantar aqui perto, né? Eu ouvi um desesperado chegar aqui tocando a campainha para fazer uma entrega, entende? E, quer dizer, só que na hora que isso acontece, se acontecesse que agora, Deus me livre, né? Que acontecesse, Deus me livre, no dia Nossa Senhora aparecer aqui, eu estar ao vivo, ela não faz de jeito nenhum. Mas, digamos que acontecesse uma coisa, não aqui ao vivo, que acho que Nossa Senhora não faria isso, mas eu digo assim, mas digamos que eu estivesse em algum lugar e tivesse alguém filmando e que acontecesse. Então, assim, o ambiente muda, parece que os sentidos mudam alguma coisa, porque eu só vou escutar o essencial. E eu sentia sabe um arrebatamento. A palavra é essa? Não, sei lá. Vou chamar assim, um puxar, como se fosse um imã, né? Uma força um arrebatamento. que puxa, né? É uma força que puxa sem eu querer. Quer dizer, não está me incomodando, mas eu estou sendo levado. Era assim, entende? Hoje não. Hoje a gente reza o texto, termina a Salve Rainha, uma luz se acende e Nossa Senhora aparece e eu fico de joelho. Essa diferença começou quando, lembra? Quando foi que você começou a ir para a cruz com as próprias pernas? Sim. 87, setembro, outubro... Final, outubro, acho que já em outubro. De 87. Não lembro, é muito tempo, né? Outubro... Acho que outubro já. Exatamente, ainda no mês de outubro. Pronto. A primeira pessoa, porque assim, para quem não acompanha assim, a história, que está chegando agora no canal, hoje quem assiste sabe que você está lá na hora da aparição e o povo está ao redor, bem perto, né? Mas no início você ia sozinho. Isso, as pessoas ficavam cá em cima. E o povo ficava cá na fazenda, na casa. Mas o que acontece é o seguinte, as pessoas... Eu acho assim... Nossa Senhora não deu ordem para as pessoas não irem, entendeu? O povo tinha esse receio. Não, sei lá o que é que o povo pensava, entende? Porque como eu era atraído por uma força, eu não tinha
dizia assim, gente, pode vir, entende? Você ia E acontecia e eu voltava e lia mensagem para o povo. Isso nas primeiras aparições, né? Agora, as pessoas não ficavam ali pertinho, como por exemplo, vocês veem no vídeo, eu estou aqui ajoelhado, então a pessoa aqui a menos de 1 metro de mim. As pessoas não ficavam nessa distância, ficavam afastadas. Mas não significa, a senhora nunca proibiu das pessoas ficarem perto, não, tá? Mas o povo aqui, sabe aquela coisa? Não, deixa, sei lá o que é que o povo pensava. O primeiro que correu, sim. Eu estou trazendo aqui informações, acho que tu nunca falou sobre isso, não? Já falou aqui na catequese? Não. O primeiro que, quando você foi para a cruz, que correu atrás, e aí o povo foi atrás também, foi o Padre Gerardi. Sim. Foi o dia 1º de janeiro de 88. 88. Você, primeiro do ano, como se diz aqui na Bahia, né? É. Você entrou em êxtase em casa, foi correndo para a cruz, Padre Gerardi correu atrás e o povão foi atrás. E ali o povo começou a ficar. Começou a ficar porque Nossa Senhora não proibiu, entende? Então as pessoas começaram a ficar. E eu lembro, o senhor falou para Gerardi, quando, na época não tinha nem a cruz ainda, sabe? Aí o padre me dá um bilhetinho, né? Aí o padre escreve, a senhora deseja aqui a construção de uma capela? Sabe essa história, né? É que o padre sabe de coisas que eu nem lembro mais. Mas é porque ele fica conversando com minha mãe, com minhas irmãs, aí ele fica anotando, sabe? Ou seja, ele já tem material que dá um livro, né? Aí então, eu acredito que ele vai um dia publicar um livro sobre Anguera, certeza. Aí o que acontece? Padre Gerardi manda, eu digo, padre, eu não vou perguntar, não. De jeito nenhum, eu não tenho coragem. Mas pergunte, não tem nada. Aí eu pego o papel e boto no bolso. Eu digo, eu não vou perguntar, não. Eu vou levar. Aí eu levo. Nossa Senhora dá mensagem, aí ela pede que eu pegue, que eu diga ao padre, né? Eu tenho uma resposta para o padre. Aí eu corri cá, peguei o papel, morto de vergonha, botei... Você não ia fazer a pergunta? Não ia não. É a mesma coisa do padre, do Monsenhor Francisco Dalto, que foi o primeiro presidente da comissão a pedido do Vaticano. Ele chega com um envelope, você sabe dessa história, né? Ele chega com um envelope fechado, colado mesmo. Aí ele coloca debaixo das flores, ali onde Nossa Senhora aparece. Aí ele vem e diz para mim, olha, eu vejo ele colocando lá. Aí ele vem e diz, olha, eu preciso de uma resposta de Nossa Senhora. Diga o quê? Diz, não, você não vai saber, não. Aí, como bom investigador. Você não vai saber, não. Tá ali. Aí, se Nossa Senhora quiser dizer alguma coisa, ela vai lhe dizer e coisa e tal. Aí Nossa Senhora vai e diz. Aí Nossa Senhora manda, eu escrevo no outro papel, porque o papel dele estava lá. Aí eu escrevo, termino a mensagem, pego uma folha dessa aqui em branco, né? Uma folha de ofício em branco, tá na prancheta, e ela vai e dá uma resposta para o padre. Eu não entendi o que ela disse. Quer dizer, eu escrevi, mas sem entender o que era aquilo. Bom, você não guardou cópia da resposta? Não. Mas é porque era uma coisa lá dele, não era mensagem. Aí eu peguei, ele li a mensagem para o povo, quando terminou eu disse, padre, nossa, chega aqui. Aí como minha letra é meio doida, né, ele não entendeu, ele disse assim, leia para mim. Aí eu peguei ele, tá. Ele, misericórdia, o que foi? Ele disse, mas é a resposta que eu estava esperando. Eu digo, padre, mas o senhor não pode mostrar ali a pergunta, não, assim, porque eu agora estou curioso aqui, porque Nossa Senhora deu uma resposta com um envelope fechado, porque Nossa Senhora sabe de tudo. Mas isso já aconteceu em outras vezes, sabe? Teve padre que mandou fazer pergunta, eu fiz. Até 1992, Nossa Senhora permitia até que você que está aqui me assistindo fizesse pergunta, você poderia... E o povo mandava as cartas. Tem algumas aqui. Entendeu? Vem o padre. Aí, assim, as pessoas faziam perguntas. Quer dizer, como ela não proibia, eu levava, terminava de dar a mensagem, eu pegava aqui, lia para ela a pergunta que o caba fez, fosse padre ou leigo, às vezes ela ficava em silêncio. Olhava para mim em silêncio. Aí eu passava a segunda, ou seja, aquela não tinha resposta, ou seja, ela não ia responder, não era vontade de Deus, sei lá o que era. Não respondeu. Passava para outra. E às vezes eram perguntas assim, que até eu mesmo poderia dizer alguma coisa, mas Nossa Senhora não disse nada.
Eu ia fazer o quê? Nada. Então, o fio, nós só não respondendo não. Quando ela disse assim, eu tenho para Gerardi, né? A senhora quer uma capela? Sim. Ela disse, eu tenho uma resposta para o padre. A resposta foi só aquela frase ou teve mais alguma coisa? Não, ela disse, desejo... Por enquanto, não, só uma cruz. Por enquanto, só uma cruz. Aí, passados... Só foi essa frase? Só essa frase. Passados 10 anos... Depois ela disse outras coisas pro padre, não naquele dia. Sim. Passados... No dia que completou 10 anos das aparições, foi que ela pediu a capela. Né? Aí foi assim. Pronto. Quem foi a primeira pessoa da família que você disse, acreditou? Porque ninguém falou nada, né? Ninguém lhe disse, Pedro está mentindo, isso não é verdade. A família permaneceu em silêncio, acompanhando os fatos. De todos os seus 14 irmãos, pai, mãe, tios, quem foi o primeiro ou a primeira que disse, é verdade? Menino, é difícil dizer. Agora eu lembro aqui do meu pai, uma coisa. Na terceira aparição, que foi no dia 3 de outubro, aí eu desço para a cruz, ela aparece, né? Sua mãe de Jesus, de hoje em diante estás curado. Aí eu volto, depois de tudo, para casa, mas eu volto sem voz. Eu acho que eu fui, sei lá, fui tomado de uma emoção, chorava muito, não conseguia falar. Cheguei ali na varanda, na casa lá de fora, o pessoal tudo ali. Meu pai estava lá. Aí eu tentava falar, não conseguia. Aí eu disse, Jesus, solte minha voz. Eu comecei a pedir mentalmente, né? Aí, de repente, o pessoal, foi o quê? E eu não conseguia falar. Aí, de repente, eu falo. Digo, ela disse que é Nossa Senhora. Aí todo mundo ficou assombrado. Aí eu disse, não, ela não disse que é Nossa Senhora. Aí eu voltei atrás, né? Porque eu queria ser honesto nas palavras dela. Eu disse, não, ela não disse que é Nossa Senhora. Ela disse, eu sou a mãe de Jesus. Que a gente chama de Nossa Senhora, né? Então ela disse, eu sou a mãe de Jesus. Aí meu pai disse, bom, bem assim, né? Bom, eu achava que tu estava doido. Mas se ela falou para tu que é a mãe de Jesus e que tu tá curado, então tu vai ficar curado. Porque se for a mãe de Jesus, a mãe de Deus não mente. Pronto. Então assim, essa frase. Mas como todo mundo sabia do meu problema de saúde, acompanhando, indo para médico, sobe e desce, então assim, foi um baque geral em todo mundo de casa. Então, não dá para dizer assim, quem primeiro acreditou ou quem ficou na dúvida. Claro que na primeira aparição, acredito que várias pessoas, ou todos da família, devem ter pensado, poxa, parece que Pedro está com o papel na cabeça, porque Pedro disse que viu uma moça, uma freira lá na escola. Então, mas ninguém disse nada, né? Mas muitos acharam que eu estava doido. Mas quando ela aparece na terceira vez que diz que eu estou curado, aí eu fico curado, então não há mais motivo deles achar que eu estou doido. Aí meu pai ainda disse assim, bom, se for Nossa Senhora, tu fica curado. E se não for Nossa Senhora, ficou de tua cabeça, tu continua tendo problema. Quer dizer, ele usou de uma sabedoria grande para dizer isso. Mas é isso. Como era a questão das primeiras aparições, o véu que cobria o rosto de Nossa Senhora, esse véu cobria mesmo ou era algo... Eu acho que era uma visão. Era uma visão? Não. Certeza de 100%. Então, assim, eu já expliquei aqui no canal várias vezes o que é uma visão, o que é uma aparição. Eu até disse várias vezes aqui já, não sei se você escutou, que em todas as aparições, Nossa Senhora aparece com o texto na mão, mas aquele texto não existe. É uma visão. Uma visão. Uma visão dentro da aparição. Uma visão dentro da aparição, ou seja, Nossa Senhora aparece de verdade, mas a pessoa que vê Nossa Senhora tem momentos... Acredito que se as coisas fossem como a gente queria hoje, como eu ia entender a beleza de Nossa Senhora, entende? Então, assim, Deus me permitiu em muitas centenas de aparição. É bom que já está terminando, o pai não vai ficar mais pergunta, não. Aí, em muitas centenas de aparição, eu tive visões, né? Eu experimentei durante a aparição várias centenas de vezes visões. Fiz descobertas, a questão do tempo. Sim. A questão do tempo é uma coisa que, olha, acho que durante uma semana, acho que eu devo pensar umas 10 vezes nesse negócio. Nessa questão do tempo. Ontem, por exemplo, eu estava pensando, sabe? Quando eu estava saindo da cruz ali, eu fiquei pensando. Porque ontem, né? Quando terminou a aparição,
Aí eu fiquei... Quase eu perguntava para as pessoas, né? Uhum. Demorou muito tempo, mas eu falei, não vou perguntar não. Mas ontem eu saí com a interrogação também. Mas sabe? demorou. É porque eu achei que algumas coisas que aconteceram na hora da aparição, quando demora, assim, quando demora Sim, cá, sim. as pessoas, por exemplo, a mensagem 458 demorou mais de 3 horas. Mas aí o que acontece? Isso, quando acontece aqui no relógio da gente, as pessoas perguntam, o que foi que a senhora falou, que não sei o que, começa a perguntar. Então, quando as pessoas não têm essa percepção, só eu tenho lá dentro do fenômeno, aí eu saio, ontem eu cursei a língua para perguntar, demorou muito, entende? Porque eu não sei o tempo que ficar fora, o tempo que eu estou vivendo. Então, eu tenho certeza, hoje, que quando Nossa Senhora aparece, há uma mudança no tempo que eu estou com ela, do tempo que eu estou cá antes rezando o texto com o povo. Então, eu posso calcular, às vezes eu calculo e consigo, vocês... Gente, terça-feira por volta das 6h20, etc. Se eu começo o texto na hora certinha, a gente entra ao vivo, né, nesse horário. Há casos que a gente vai, às vezes chega peregrinos, começa a perguntar, padres, etc. A gente tem que dar uma atenção. Aí a gente começa o texto como um pouco mais do tempo, isso não tem problema. Porque a aparição de Anguera, às vezes alguns para criticar dizem, essa Nossa Senhora que aparece todo dia, a prova da ignorância é essa, né? Quer dizer, um padre, um bispo, qualquer autoridade da igreja, Nossa Senhora não aparece todo dia em Anguera, né? Então, a pessoa que vai fazer a crítica, esse negócio de Nossa Senhora aparecendo todo dia, quem está criticando mostra a sua ignorância, a sua falta de interesse em conhecer o que acontece em Anguera, né? Eu digo para qualquer autoridade da igreja de que deveria, pelo menos, ter a curiosidade, no bom sentido, de saber o que acontece em Anguera. Porque temos problemas para acontecer na igreja, gravíssimos, de perda de fé de muitos consagrados, que está tudo explicado na mensagem de Anguera, e ninguém não faz nada. Então, assim, ou diz assim, Nossa Senhora aparece todo dia, ou então, uma das críticas é essa. São várias, né? E quando você observa, pela fala das pessoas, não conhece nada. Porque a pessoa que conhece não vai dizer assim, essa Nossa Senhora aparece todo dia. Então, ele não conhece, porque se ele conhecesse, ele ia dizer, não, essa Nossa Senhora que aparece 3 vezes na semana. Aí agora ele acertaria, entende? Mas a gente vai fazer o quê? Cada um tem liberdade, pensa e faz o que quer. Mas eu peço, preste atenção no que Nossa Senhora está dizendo, né? Pedro, você viu o anjo Gabriel algumas vezes. Já chegou a ver seu anjo da guarda? Não. Seu anjo da guarda, não. Não, e nem quero. Deixa ele quietinho por aqui. E lá. Eu não quero ver mais nada, minha gente. Olha. O único anjo foi Gabriel? Gabriel. Não chegou a ver outro diferente, não? Pera lá. Não, porque eu já tive, assim, visões e vi outros anjos. Muitos. Sim. Não foi um exclusivo. Exclusivo. Agora, quando o anjo Gabriel apareceu, foi lá no início dos conselhos. Entende? Ele veio preparar o povo para o conselho. Para o conselho. Muita gente não sabe. Eu vou uma hora fazer uma live especial. Se o senhor quiser participar, eu lhe convido também. Aí, o Padre Gabriel, ele sabe de um bocado de detalhe que aconteceu e que eu não fico tocando no assunto e, portanto, essas coisas não ficam sempre na minha lembrança, né? Por exemplo, muita coisa que ele falou aqui agora, aí ele falando, como é que ele sabe? Aí eu já sei que foi alguma irmã, foi minha mãe, alguém contou para ele. Tudo que ele falou é verdade, aconteceu. Aí quando ele fala, aí eu fiquei lembrando realmente a história dos textos aqui, né? O povo enchia aqui, botava texto aqui para levar para Nossa Senhora abençoar, né? Mas a primeira coisa que aconteceu de bênção em Anguera foi uma garrafa de água. Né? Lembro. Uma garrafa de água. Uma vizinha. A vizinha que tinha um problema de saúde e pediu, Pedro, peça a Nossa Senhora, Deus me livre, tu perdeu o juízo, ou criatura, eu vou pedir a Nossa Senhora para abençoar a água, de jeito nenhum. Mas ela insistiu tanto, sabe? Pô, Pedro, mas eu tô doente. Aí sabe, você começa a se quebrar, né? Eu digo, eu não vou pedir, não. Eu vou botar lá na cruz. Eu vou botar lá. Eu botar no chão e se Nossa Senhora quiser abençoar, mas eu pedi de jeito nenhum. Aí Nossa Senhora vai, aparece, dá a mensagem, aí eu vejo Nossa Senhora dando uma bênção na água da mulher. Misericórdia. Morto de vergonha. Acho que eu fiquei pensando, eita, ela viu falar com a mulher que não ia trazer, né? Ela olhou para a água ou simplesmente pronunciou palavra de bênção?
pronunciou palavras de bênção dirigidas àquela água, que só tinha uma lá na hora. Entende? Aí, pronto. A partir desse dia, aí agora foi que o povo trouxe as garrafas, né? Trouxe garrafa meio com gosto de gás. E o povo começou a receber bênção, muitas graças começaram a acontecer, né? E isso começou a se espalhar e o povo, como o senhor mesmo sabe, às vezes tem tanta garrafa lá, né? Tem um amigo, Mundinho, lá de Cipó, o senhor já viu ele lá, quando ele chega, 2 botijões de 20 litros, né? Aí, engraçado, às vezes eu tô chegando lá que vejo 2 botijões, eu digo, tenho certeza que o Mundinho tá por aqui, cadê tu, Mundinho? Já digo logo, porque ele é a única pessoa que quando vem Anguera, ele traz 2, 3 botijões daquele de água de 20 litros, e meu filho, tu quer tanta água para quê? Ele disse, rapaz, é porque tem muita gente lá que não pode vir aqui, aí eu levo, eu engarrafo, boto nas garrafinhas, eu deixo lá, eu boto meio litro para um litro para outro e dou para as pessoas doentes, porque se me beneficiou a mim, eu também quero que os outros. É interessante, né? Além de São José, você viu algum outro santo? É verdade. Não, eu já, assim, aqui é uma... assim, São José, Menino Jesus, o Anjo Gabriel. Anjo Gabriel. E já vi outras figuras também. Um bocado de santo lá. Quando na Sexta-feira da Paixão, por exemplo, eu vi Nossa Senhora com as Santas Mulheres. Né? Mas eu falo assim, um santo que apareceu exclusivamente. Não, graças a Deus não. Entendi. Assim, de aparecer, eu não quero que o santo apareça para mim, não. Porque uma coisa me chamou a atenção, é uma informação também, não sei se o Pedro vai se lembrar disso, porque, né, eu nem tinha nascido ainda. A família dele estava rezando uma trezena, talvez alguém não entenda isso aqui, porque hoje se fala muito em trido, né? O povo está ficando preguiçoso para rezar. A verdade é essa. Porque antigamente o povo fazia trezena, novena e o mês de Maria completo. O mês todinho. Hoje o povo está tão preguiçoso para rezar que inventaram o trido. 3 dias. 3 dias, acabou. E já é demais, já acho demais. Já acha cansativo, né? Mas a família... dia vai ser o ido de um, do ido de... Ou só a missa. Ou a missa. E aí a família dele estava fazendo uma trezena para Santo Antônio. E no final daquela trezena, Nossa Senhora apareceu como um dia de aparição normal e trouxe do céu uma bênção de Santo Antônio, uma mensagem, foi uma bênção. Lembra disso, Pedro? Não me lembro com muito detalhe, não, sabe? Mas teve isso mesmo. Aconteceu. Como se Santo Antônio estava escutando a... Eu não sei como é que funciona esse negócio, não. Mas eu só sei que aconteceu. É porque, por exemplo, Deus manda a graça. Por exemplo, o povo devoto de Santo Antônio. Deus manda a graça, é Deus que escuta, é Deus que vê, né? O santo não tem esse poderio todo, não. Aí Deus manda pelos méritos daquele santo, né? Você reza e Deus manda, né? Então, assim, achei interessante porque, do nada, Nossa Senhora dizia que trazia uma bênção de Santo Antônio para os seus devotos, uma coisa nesse sentido. Tá? Sim. Eita, que o povo ficou na alegria. Foi uma coisa interessante. Aí eu fiquei pensando assim, engraçado. Nosso Senhor manda a mãe dele e ainda manda uma bênção, né? Bom, mas ela falou e deu o recado pro povo, né? Quando você foi acordado por Nossa Senhora no dia do seu aniversário, você lembra detalhes de como foi? Ela acordou tocando, chamando? Não, eu vi uma voz chamar pro meu nome. Uma voz. Eu pensei até que era a tia Rita, porque tia Rita, minha tia, estava lá em casa, sabe? Assim, Deus já levou, minha tia tá lá no céu, tenho certeza disso. Gente muito boa. Foi a última irmã do meu pai. E aí, ela estava lá, todo meu aniversário ela ia para lá, dormir, para ajudar a matar as galinhas, os bichos, o almoço, não sei o quê. Eu tô lá deitado, não era nem 6 horas da manhã. Acho que não era 6 horas da manhã, não. Aí eu escuto alguém me chamar. Aí eu me assusto. Aí eu fiquei escutando de novo, achando que era minha tia que estava no quarto aqui, onde Janete dorme, no fundo, do lado, atrás do meu. Aí eu aguardo de novo. Aí quando ela fala de novo o meu nome, é Nossa Senhora. E ela pediu que eu fosse para a cruz. Menino, eu pulei da cama. Imagine agora. Nem lembro se penteei cabelo, como foi a bagaceira. Entende? Só sei que eu saí da porta do quarto. Pegou o papel e... Não, primeiro eu saí da porta do quarto, batendo pro povo. Gente, acordar. Nossa Senhora me chamou, vai aparecer lá na cruz. Menino. Acho que todo mundo levantou. Acho que Nossa Senhora nunca viu tanto cabelo arrepiado. O povo desceu tudo. Acho que não era nem 6 horas da manhã. Essa foi a aparição mais inesperada? Essa foi uma das. Uma das. A que eu voltava de Sergipe. Dirigindo. Eu já contei aqui algumas vezes.
Foi outra também interessante. Mas todas me deixaram com interrogação. O pessoal disse, esse Pedro Reis é doido. Eu não posso ser curioso, não é? Por exemplo, aí fiquei pensando, por que Nossa Senhora me chamou 5 e pouca da manhã para aparecer? Que ela poderia deixar eu acordar, dar um grau no meu cabelozinho, né? Ficar todo bonitinho. Ela não explicou o porquê. Não, só fez dar mensagem. Parou na estrada, deu a mensagem, me abençoou e sumiu. Eu digo, mas que coisa é essa? Se eu estou indo lá para o lugar onde ela aparece, para que ela vai aparecer aqui? São coisas misteriosas, entendeu, meus irmãos? Assim, aí naquele dia eu digo, vixe Maria, assim, não dá nem para se arrumar direito, porque eu não gosto quando tá na hora da aparição. Eu primeiro, não sei se o pessoal acha engraçado, eu gosto de ajeitar a camisa, porque, sei lá, eu posso estar ajoelhado na frente da Nossa Senhora e um botão tá aberto aqui e a barriga de fora. Eu acho uma coisa meio desrespeitosa, entendeu? Uhum. Ou o cabelo tá assanhado, eu gosto de dar um tratozinho. E a gente já é meio feio. Nossa Senhora, beleza. Toda bonitona, chega na frente aqui enquanto é um cabo mal assombrado, não gosto disso, não. Então, assim, mas eu fico descalço, né? Mas tudo para mim é uma coisa nova, uma coisa grandiosa. Há coisas que se eu fosse parar assim, dizer assim, vou sentar e vou voltar ao passado aqui, eu traria muito detalhes, né? Muito detalhe. Luiz e João, qual é a importância dos dois na aparição? Porque Nossa Senhora separou esses dois para uma missão. Não, assim, eles ajudavam. Luiz e João são os irmãos. Dois dos irmãos, né? Assim, no início, como eu tinha, assim, eu não queria estar muito no meio do povo, eles ajudavam no acolhimento, pregavam para as pessoas, entende? Eu não queria estar na linha de frente, sabe? Uhum. Porque eu sempre fui cismado com essa coisa. Eu não é que eles queriam ser destaque, não. Eles queriam apenas ajudar. Mas eu sempre fui cismado com essa coisa porque eu sou o Pedro, né? O irmão de Pedro é uma coisa, a mãe, a mulher, as filhas de Pedro, como eu estava até falando aqui na live de sábado passado, dizer, nem Lana, nem as meninas gostam, você conhece, elas não gostam de estar na linha de frente, fica lá na retaguarda, né? Para o que for preciso. Mas quando a pessoa está na linha de frente, que é o meu caso, se a gente não tiver cuidado, pode ser mal interpretado alguma coisa. Então, aí nessa hora eu prefiro recuar um pouco para não dar muita margem para malandragem fazer prejuízo. Sabe? Então, Luiz e João assim, ajudaram, assim, ajudaram e ajudam, entendeu? Sim, sim. Ajudaram e ajudam na medida do possível, né? Eu acredito que cada pessoa da família Alves, da família Regis Alves, foi escolhido por Deus. Se alguém ainda não compreendeu isso, está na hora de compreender, né? É isso aí. As duas últimas perguntas, porque o tempo já vai adiantado e o povo está aí, viu? O povo não saiu, não. Vixe, Maria, é 1h30, não tá falando. Se não quiser falar disso aqui, não fale. Aqui é uma pergunta... Ele falou uma vez só. Epa. E... Vem um padrinho botar, né? Não. Eu não olho o papel, não entendo nada que ele escreveu. Pronto. Mas falei. No meio dos apóstolos de Jesus, tinha um negro? Sim, tinha um negro. Mas pode dar... Não, assim, eu não tenho detalhes ainda. Sim. Mas tinha sim, entende? Uma informação boa aí para quem acompanha. Tinha negro e tinha, assim, de outros cantos, não era só daquela região, não, sabe? Sim, porque Jesus chamou alguns que estavam ali, mas eles não eram dali, entende? Eles vieram de outros países, entende? Para trabalhar ali, para acompanhar. Os pais vieram morar ali, assim como quando Nossa Senhora e São José foram para o Egito, ficaram lá um período, que há muita contradição nesse período, né? Mas Nossa Senhora já me deu umas dicas aí. Eu estou esperando só ela falar, porque nós que escrever, nós publica aqui, tá aqui, foi Nossa Senhora que disse, aí tu acredita se tu quiser, tchau, né? Mas aconteceram muita coisa. São José trabalhou lá no Egito, ensinou a sua profissão, que ele não era só carpinteiro, não. Ele trabalhava com outras coisas também. Nossa Senhora falou. Mas o que mais impressionou foi Nossa Senhora assim, sei o que, pobre José, sei o que, pobre José, eu achando que São José era um pé rapado. Vamos dizer assim, né? Um pobre que precisava de socorro. Mas ela chamava pobre, mas não pobre
era em outro sentido. Nossa Senhora estava usando uma metáfora, talvez, né? Mas ele vivia como uma pessoa Bem-aventurados pobres de coração. São José, ele tirava o sustento para a sua família e distribuía os seus lucros com os pobres. Isso Nossa Senhora me disse. E ela me disse que não era só José que fazia isso. Outras pessoas também faziam isso, entende? Eram várias pessoas que faziam Era isso. uma prática comum entre os judeus. Entre as pessoas de Deus ali, entre os cabas que era gente mais ligada com o céu. Aos mandamentos. Mandamentos. Então, eles faziam isso. Por exemplo... Pode ter ligação, Pedro, com um versículo bíblico que me chama muito a atenção do Antigo Testamento, que é do livro de Tobias. Manda ver para você. Quando o pai diz para o filho: dê de esmola todo o teu supérfluo. É um dos conselhos que Tobias recebe. Então, seria por causa dessa palavra que o povo, naquela época, inclusive São José, dava de esmola o que era de sobra? Eu acredito que o Velho Testamento, por exemplo, tenha muita gente que fazia isso também. Porque para chegar cá... É uma tradição. O pessoal seguia a tradição. Então, as pessoas faziam isso. Mas tem muita coisa bonita que Nossa Senhora falou para mim agora, sabe, irmão? Assim, eu fiz uma live, não sei se você acompanhou um dia de sábado, deve ter menos de um mês, aí eu contei alguns detalhes. Eu vi. Mas, assim, tinha muita gente que aparece ali, José de Arimateia, Nicodemos, eram pessoas de posse, não eram pessoas pobres. Né? Adameire. Aquelas mulheres todas ali. Susana. A mais lisa ali era a Madalena. A mais pobre. A mais pobrezinha. A mais interessante, ela era pobre de forma material, mas quando ela encontra Jesus, quando ela se converte, ela tem uma riqueza espiritual grandiosa. É aquela coisa, quando o Evangelho diz que Maria Madalena foi a primeira a ver Jesus, e o Evangelho narra isso, mas quem Jesus apareceu primeiro foi Nossa Senhora. E Madalena vai ao túmulo, porque Nossa Senhora, que a bichinha era perreada. Estavam na casa de José de Arimateia, isso Nossa Senhora foi quem falou, tá? É melhor nem contar isso aqui agora, senão a gente vai demorar. Né? Nossa Senhora disse que José ofereceu para ela, chamou Nossa Senhora e ofereceu para ela uma casa. Não era a casa que ele morava, mas era uma casa grande, espaçosa, e que ele costumava receber as autoridades, os amigos dele nessa casa. Porque o pessoal não gostava, naquela época, quem tinha posses, não gostava de fazer muito coito na casa, não, sabe? A gente fala assim, né? Um ambiente reservado. É um ambiente reservado, né? Mas, então, eles tinham outro ambiente para receber os amigos, as autoridades. Então, a casa estava toda arrumada e oferece para Nossa Senhora, que vai com as mulheres, com João, com aquela turma toda, e os discípulos que capou o gato, né? Capou o gato e que fugiu. Já tinham se mandado com medo, muitos, né? Estava por ali nas beiradas, começaram a chegar. Pedro chegou em prantos, né? Nossa Senhora me contou em prantos, pediu perdão, um negócio bonito. Depois, quando Jesus aparece para Nossa Senhora e abraçou Nossa Senhora, viu? Foi ela que disse. É a mesma coisa do abraço que deu a Nossa Senhora e outros personagens quando subiu ao céu. Né? E Jesus agradeceu, Nossa Senhora me disse, né, um detalhe assim, do que Jesus falou com ela antes de subir ao céu. Coisa divina. Aí, como é que diz? José de Arimateia. Madalena. Nossa Senhora recebe Jesus ressuscitado, só que Madalena está lá bem aperreada. Sabe? Aí Nossa Senhora pede para ela que ela vá ao túmulo. Ela vai e olha para Pedro. Por que ela olhou para Pedro? Porque Pedro era o responsável. O líder. Então, quando Nossa Senhora pede que ela vá ao túmulo, ela olha para Pedro e Pedro pede que ela obedeça a Nossa Senhora. Então ela sai igual a bala. E aí, quando ela sai, é que ela vai ver aquilo que nós conhecemos do Evangelho, por aí. Mas aí tem outras coisas. Vamos fazer uma livezinha, qualquer dia de sábado, viu? Última pergunta. Aqui é uma coisa mais pessoal. Manda bala. Nossa Senhora aparece. Você já falou isso, aliás, fala direto, né? Você sempre foi uma pessoa comum. Palavras suas.
Isso né? mesmo, isso mesmo. Antes e depois, ele se considera uma pessoa comum. Mas depois que Nossa Senhora aparece, começa a aparecer, qual foi a primeira renúncia, se é que teve, que você disse, a partir de hoje, só fala se te livre, a partir de hoje, isso aqui não me pertence mais, não faz parte mais do meu, porque Nossa Senhora apareceu. Você lembra de algo assim que a primeira coisa que ela tocou no seu coração? Sei lá, não sei se o negócio de ser muito namorador pode ter sido isso. Pô, tá perguntando, eu tô falando a verdade. Ou o cara que namorava foi um condenado. 2, 3, era uma fartura de namorada. Era. Então, essa foi a primeira renúncia, digamos assim. Eu fiquei pensando, falei, mas não posso ficar assim, não. Porque uma vez o padre Gerardo disse, você é faraó. Disse, é faraó o quê, pai? Porque eu saí do colégio cercado, né? Aí depois que Nossa Senhora apareceu, eu digo, rapaz, não dá certo, não. Aí eu fiquei pensando, agora, a ignorância minha. Eu disse, vixe, Maria, esse negócio... Namoro, acabou. Eu achava que tinha que ser padre, já tinha que vestir a batina e sair por aí. A ignorância, tudo ignorância. Eu achava que a partir daí, aí eu já fui me afastando de não, essas coisas erradas, né? Não dá certo, não. Não estou dizendo que eu sou santo, não, viu? Eu estou dizendo que algumas coisas a gente tem que frear, né? Aí eu achava que a partir de então, porque antes da aparição eu pensei ser padre, né? Aí depois eu disse, não, esse sapato não é para mim, não. O cara que gosta de mulher não pode ser padre, não. Oxe. Não. Gosto de mulher que eu tô falando, tá achando graça. Mas é verdade. Estou falando no sentido... Sim. Por exemplo, o senhor foi ser padre porque não é que não gosta de mulher. Não, nesse sentido, não. Nesse sentido, o senhor teve a coragem de renunciar. Sim. E Pedro Regi não teve coragem de renunciar. Entende? Aí eu dizia assim, mas achava assim, vai ter que ser padre. Vai ter. Aí quando eu cheguei, fui falar com o padre Hermenegildo, o padre disse, ela lhe disse isso? Eu disse, não. Então tira isso da sua cabeça. Você não pode ser padre porque Nossa Senhora lhe apareceu. Isso aí só pode ser padre que tem vocação. Então, no seu caso, se você tiver vocação, é uma coisa. Mas fora isso, não. E o padre, eu falei, padre, porque eu sou um cara meio namorador. Tô botando um freio, sabe? Mas eu vou ter que... Pois é, eu pensei que tinha que ser padre. Disse, não. Então eu vou continuar namorando. Pronto. Disse, mas aí você tem que respeitar... Eu comecei a dizer aqueles conselhos bons, né? Sim. Então, quando vinha as farturas, eu não quero saber, não. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Na escola, digamos assim, você tinha alguma, já que tocou no assunto, né? Alguma namorada e você disse, não, Nossa Senhora me apareceu, não quero mais, logo nos primeiros dias, não quero mais nada, não quero mais contato, não quero... Não, assim, de terminar não, mas eu fiquei meio cismado, porque na ignorância achava que, quando ela disse, sua mãe de Jesus está curada, não sei o que, ih, rapaz, agora o céu botou freio aqui no meu namoro. Perdi as bocadas. Aí, ixi, Maria. Mas aí, quer dizer, houve uma mudança, sabe? Assim, até dentro das pessoas, é como a consciência, né? Sim. Aí eu disse, não dá certo, não. Na época, antes da aparição acontecer, quando estava um fim de feira, eu namorei com a professora e com a aluna, pense, ao mesmo tempo. Não se estranhe, não. Eu tô falando a verdade, não tô mentindo. Aí namorei com uma professora e com a aluna. Aí depois eu disse... Tu já falou isso em dia de festa, 29 de setembro. Eu morri de vergonha. Eu falo, sim. Tem juízo. Mas se for verdade. Mas não precisa mas é para entrar em detalhes. Não, mas é para testemunhar, porque muita gente pode achar que isso pode, entendeu? Aí, namorei com o professor. Aí um dia, eu disse, isso foi antes da aparição. Um dia eu pensei, não, tá errado. Isso não tinha aparecido ainda, não. Aí um dia eu chamei as duas e vamos fechar o tapa aqui agora, mas o jeito é falar. Eu disse, professor, vem cá. Sentei lá de fora. Eu digo, vem cá tu também. Aí veio as duas. Eu digo, eu tenho uma notícia para dar para vocês duas. Aí, como assim? Eu digo, olha. Aí batei a mão no um de um. Tu não sabe e tu também não sabe. Mas eu namoro com tu e namoro com tu também. Ave Maria. E significa que eu não gosto nem de tu e nem de tu. Então, tchau.
para a gente não ir para o inferno. Então. Luana ficou nervosa, derrubou até uma coisa. Vamos mudar de assunto. Olha, agora, uma coisa que eu vou partilhar com o Pedro, eu nunca partilhei isso, aconteceu recentemente. Sim. Isso, eu gosto sempre de falar, porque Jesus disse no Evangelho que nós seremos julgados pelas palavras que saem da nossa boca. Sim. Então, assim, a língua, como vai dizer São Fala, o Tiago, coração tá cheio. é o pedaço de carne do nosso corpo, né? O membro do nosso corpo mais perigoso que existe na face da Terra. Então, assim, eu gosto de dizer que tudo que a gente fala, mesmo... eu estou batendo um papo com o Pedro aqui, Silvio, seu nome? Cleane, Lana, as meninas, tudo que a gente conversar, Nosso Senhor tá sabendo de tudo. Tá atento. E eu estava na casa de um casal amigo lá na Paraíba, em João Pessoa, que você conhece. Um abraço, potência, para vocês. E nós estávamos conversando sobre o purgatório. Era dia de finados. E aí a gente assistiu, não lembro se assistimos um vídeo ou lemos um texto que dizia que o sofrimento no purgatório é maior que o sofrimento de Jesus na cruz. Eu discordei logo. Repare, né? Eu fui o primeiro a discordar, eu disse, não é possível. Não é possível. Aí eu fui logo para a teologia, né? Quem estudou teologia acha que sabe muita coisa. Eu disse, não. Se Jesus sofreu por todos nós, não seria justo que ao chegar no purgatório eu tinha que sofrer mais do que ele para me salvar. Maria. Não é? Aí eu acho que você também concorda comigo. 100%. Pronto. Então, essa teologia aí que eu escutei, eu já descartei. E eu conversava isso com esse casal, ficou aquele debate, né? Pode ser, não pode ser? Será? E quando foi naquele mesmo dia, que a gente sempre acompanha a mensagem, sim, Maria José manda. E aí, Nossa Senhora disse naquela mensagem, rezai pelas almas do purgatório, porque grande é o sofrimento das almas que estão lá. Não foram essas palavras, mas... mas por aí. Foi isso aí. Aí, na hora, misericórdia. Nós estávamos falando disso há poucas horas. É grande, mas não pode ser como de Jesus, não. É isso. Aí foi o que eu entendi. Nossa Senhora falou que o sofrimento é grande, mas não pode ser maior que o de Cristo. De jeito nenhum. Então, a gente estaria tudo com moral. Então, se for assim, não, tudo purgatório. Mas eu quis chamar a atenção disso para dizer assim, nossa conversa, não é que Nossa Senhora respondeu isso porque a gente estava conversando, não. Mas assim, a sintonia. Sim. O que a gente conversa, Nosso Senhor escuta e manda a resposta. O recado. Eu acredito que sim. Então, assim, o sofrimento no purgatório é grande, né? Eu também já vi alguém falar que o sofrimento do purgatório é semelhante ao do inferno. Digo, não, aí você também exagerou. Não. Vamos dizer que é um sofrimento grande, mas não é um sofrimento eterno. Sofrimento eterno, a palavra eterno é que é um perigo, né? E quem falou, por exemplo, do sofrimento eterno foi o próprio Jesus, quando fala do inferno, né? Que as almas que vão para o fogo da geena, né? O fogo que não se extingue e não se apaga. Aí é a armadilha virada na zebra. Sim. Agora o cabo no purgatório é sofrimento grande, mas tem esperança. Mas não é nada semelhante. Deus me livre. Maria. Pronto. Olha, gente, a listinha é grande aos dois lados, como vocês estão vendo aqui, mas vamos deixar para uma outra. Até quero que o povo vai tomar café, vai trabalhar. Eu estou pensando que hoje é domingo. Que domingo, menino? Hoje é quarta. Então, agradecer a você que esperou aqui essa conversa, né? É coisa de Deus, né? Do nada, o padre Gabriel chegou aqui em casa. E aí, eu já disse aqui pro povo que o senhor já dormiu aqui nesse chão aqui dezenas de vezes, foi? Dezenas de vezes. Aí o pessoal, Pedro, tá maluco, dizer, botou o padre no chão. Padre tem que dormir no chão mesmo. O que é que tem que dormir no chão? É padre, meu filho, gente. E isso aqui nasceu na roça igual ao Pedro Regis. A gente não tem luxo, não. A gente dorme onde botar a gente. Se botar no 5 estrelas, nós entra. Se botar numa estrela quebrada na ponta, nós entra também, né? Então, eu digo isso como testemunho, que a gente não pode se envaidecer por nada. Em tudo demos graças a Deus. Se a gente chega num lugar e o cabo oferece um prato de comida, Deus seja louvado. Se oferece uma esteira, eu já fui pregar em Sergipe, não é que a pessoa fez de maldade, não. O cabo esqueceu de botar travesseiro para todo mundo. Botou lá o colchão e botou o travesseiro. Eu digo, gente, pega a calça, jeans, rolei. Já fiz muito isso na missão. E no outro dia o pescoço já amanheceu torto pro lado lá. Tortou o pescoço. Mas, em tudo, demos graças a Deus.
pior seria se pior fosse, né? Então a gente se encontra às 3 horas da tarde para o texto da misericórdia, viu? Padre, obrigado. E aí agora o senhor dá uma bênção final para a gente. Obrigado a todos que acompanharam essa live. Como vocês viram, existem muitos detalhes nessa história toda. 34 anos, né? 35 anos. É verdade, 35. Tem muito detalhe nessa história toda. E a gente vai, aos pouquinhos, a gente vai puxando, né? Para ver se sai alguma coisa aí. Presta atenção, tudo que saiu aqui, eu não sabia de nada, viu? Eu ia falar só sobre a questão do... O céu em frente à minha casa. Minha casa ali. Nossa Senhora apareceu ali na frente da casa que eu nasci. Era só uma conversa, acho que ia ser 20 minutos. Já foi quase 1h45. Mas aí eu vi o padre começar a riscar aqui e eu não conseguia enxergar o que ele estava riscando, porque parecendo letra de doutor. Aí pronto. Igual a dele. É. Né? Então, vamos na bênção final, que essa bênção acompanhe a cada um de vocês. Eu gosto sempre, quando eu estou celebrando a missa, termina a comunhão, eu gosto de ensinar o povo assim. Eu digo, repitam comigo, Jesus, permaneça comigo até a próxima Eucaristia. Amém. Eu gosto de ensinar o povo, né? Você comungou, Jesus vai ficar comigo 2 minutos, 3 minutos. Não, ele vai ficar contigo até quando você quiser. Sim. Né? Então, fica comigo. Então, que essa bênção te acompanhe até a próxima bênção que você vai receber. Amém? Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora, Rainha da Paz, desça sobre você, sobre a sua família, e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado. Rogai por nós que recorremos a vós. Obrigado, meu povo. Deixe o seu joinha para ajudar o nosso canal. Obrigado a você que se inscreveu no dia de hoje. Divulgue o nosso canal para que outras pessoas possam se inscrever. Eu sei que muita gente está assistindo, mas não está inscrito, né? Então é importante que você inscreva. Clica aí nesse botãozinho de inscreva-se, marca o sino de notificação e vem-se embora para cá, 8 horas da manhã, todo dia, 3 da tarde, texto da misericórdia, e 9 da noite, o texto mariano. O texto mariano só não acontece 9 da noite, dia de sábado, até porque a gente reza às 18 horas, né? E transmite todinho. Mas o sábado até foi bom, porque de vez em quando eu estou fazendo uma live no horário das 21 horas, porque vai ajudando as pessoas a entender melhor as coisas, tá bom? Que Deus abençoe você. Obrigado por ter a paciência de nos escutar e a gente se encontra mais tarde. Paz e bem.